Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para assim, então, ter a verdadeira liberdade de escolha. Eu sou a doutora Melina Sarmento, médica, ginecologista e obstetra há 15 anos, atuo presencialmente no município de Capão da Canoa, com os atendimentos focados em fertilidade, climatério, saúde da mulher 40 mais e sexualidade, e com os atendimentos cirúrgicos na cidade de Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, então, tem um episódio muito legal. Eu separei para a gente conversar, trazendo uma convidada maravilhosa. O nome do episódio é Os Cuidados que Precisamos Ter com a Pele Madura 40, 50 mais. E trouxe nada mais, nada menos do que a minha dermatologista, doutora Karen Borges. Né, a Karen, ela é dermatologista aqui em Porto Alegre há 20 anos, mais um pouquinho de 20 anos. Ela tem um fellow em câncer de pele lá em Milão, na Itália, mas atualmente o foco dela é na dermatologia estética, né, há pelo menos 15 anos, então, especialista justamente em quê? Em pele madura e em resultados naturais, né, aliando aí os tratamentos injetáveis e com tecnologias. Já tem mais de 5.000, então, pacientes tratadas, né? Não é à toa que eu escolhi ela. Então, a Karen, ela é minha dermato há mais ou menos, eu tava calculando aqui 8 anos e tu até ficou na dúvida, né? Fiquei na dúvida. Mas eu calculei certinho, são mais ou menos 8 anos, então eu tô com 42, com 34 ali eu percebi ali as marquinhas, eu brinco que eu chorava muito, né? Sou muito chorona, gente, sou canceriana. E daí eu era muito chorona e tal, e muito expressiva, né, Karen, na verdade. Então eu já tinha umas marcas, assim, na minha testa que me incomodava. E aí, a Karen, na verdade, eu fui por uma indicação, e aí depois eu comecei a gostar muito do teu trabalho, e claro, o Instagram crescendo, né, imagina, faz 8 anos, então cada vez mais vendo o trabalho da Karen, o quanto realmente tu leva a sério essa situação de naturalidade, né, porque envelhecer a gente vai envelhecer, a gente quer se sentir bonita e quer fazer um ajustezinho aqui e ali, mas que não fique muito na cara, assim, que a gente fez um procedimento, né, Karen? Sim. Me conta, Karen, pelo amor de Deus, como é que tu consegue isso, Karen, de deixar a gente assim, né, que tapa ali as coisinhas da idade, mas não dá pra ver, fica muito natural. Como é que tu faz isso? Muito bem-vinda, então, pra conversar comigo. Obrigada. Prazer estar aí nesse podcast contigo. Uma ginecologista e paciente querida de muito tempo, que eu gosto muito de atender. Muito obrigada mesmo, bem feliz. Na realidade, o ideal é tu começar a tratar à medida que tu vai envelhecendo, né? Então, porque tu vai tendo primeiros sinais como as ruguinhas ali do Botox, que é o que geralmente o pessoal começa a se incomodar com 30 e poucos, daí depois começa com uma flacidez maior, né? Tem pacientes mulheres que às vezes emagrecem, engordam, têm filhos, e daí também vem esse processo de flacidez mais intenso. E com a idade, a coisa, né? A gente vai perdendo colágeno com a idade e vai aparecendo mais esses sinais de envelhecimento. Então, se tu começa a corrigir a partir do momento que vão aparecendo essas coisas, é muito mais fácil manter a naturalidade. Mas eu recebo muitas pacientes e até gosto bastante, que às vezes é mais desafiante, né? Que já vem lá com 50, 60 anos que nunca fez nada, nenhum botox. Meu Deus. Até porque eu tenho, né, na minha frase ali no Instagram, resultados naturais, só eu e você precisamos saber. Então, na verdade, eu acabo trazendo muito esse tipo de paciente para mim e acaba trazendo um pouco desse desafio também. E daí a gente tem que fazer um tratamento global. Eu tenho uma novidade para te contar. Me conta. Eu tenho um novo protocolo lá no consultório, que eu botei um nome chamado Derma Realce. Olha! Pra gente realçar as coisas que a gente tem de melhor, né? Mantendo a naturalidade. Então, na verdade, o que consta nesse protocolo, que é o que cabe para todo mundo, claro que de maneiras diferentes, mas numa mulher madura de 40, 50 anos, todas precisam disso. Tu vai tratar a flacidez com bioestimulador, tu vai tratar a flacidez também, o reposicionamento das estruturas, às vezes com preenchimento. Então, na realidade, o envelhecimento, tu perde gordura, tu perde osso, tua pele fica fina, fica solta, fica manchada. Então, tu tem que tratar cada coisa de uma forma e com uma técnica. E à medida que tu faz um tratamento global e pensando em respeitar as características dessa paciente, né, a coisa vai muito natural mesmo.
E tu tens uma dúvida que eu tenho, né? Assim como a gente vê, nossa, a gente vê os amigos assim. Eu tenho 15 anos de formada, né? Então, assim, já tem aquele povo que eu vejo de Sim. 15 anos, meu Deus, né? Como é que não, né? Como é que eu vejo ali de repente, o pessoal de mais tempo, ou até veteranos meus, ou amigas, ou primas, enfim, que parece que não se cuidou, mesmo assim, fazendo algum procedimento. Existe alguma recomendação que tu tem pra gente, assim? Antes de chegar, de fato, no teu consultório lá, com 20 anos, porque eu vejo o pessoal falar de começar a fazer botox com 20 anos, com 25. Existe uma recomendação, por exemplo, de atitude, fora não chorar muito que eu falei, né? Fora não chorar muito, não, porque não tem como inibir as expressões naturais do rosto. Tem gente que é Sim. expressiva, né? Eu tô brincando de chorar, mas eu sou uma pessoa muito expressiva, muito intensa. Mas eu digo assim, que nem dentro da ginecologia ou dentro da manutenção de uma saúde, fazer atividade física, dormir bem e tal. Isso impacta na pele, o que tu come, o estresse. Isso também vai impactar na qualidade da tua pele lá quando tu vai chegar nos 40 mais? Com certeza, com certeza. Mas quando eu atendo uma paciente jovem, assim, de seus 20 e poucos anos, porque nós somos jovens, né? Super, claro. Super Só não jovem. temos 20 e poucos, mas a gente continua sendo Coisa jovem. jovem. Mas e que pedem recomendações, né, do que devem começar a fazer. A primeira coisa que eu sempre digo é filtro solar. Filtro solar. Então, isso é uma maneira, não fumar, né? Tem coisas que a gente sabe que envelhece mais rapidamente, né? Então, primeira recomendação é essa. Quando a gente faz, não existe uma regra assim, tipo, com 20 anos tu tem que fazer botox, com 30 preenchimento, não existe coisas rígidas, a gente tem que ver o contexto dessa paciente. Tem pacientes que são muito claras, por exemplo, que têm olhos claros, que têm pele clara, que tem muita fotofobia, que começa a ter pé de galinha, ruga muito cedo, com 20 e poucos anos. Essa paciente já tem indicação de fazer com 20 e poucos anos. Entendi. Já outras nem tanto, né? Vai muito da individualidade biológica de cada um. De cada um. Então, Bem assim, individualizados. é bem isso. A gente tem que ver cada caso, estruturar aquela, né? Ver o que está incomodando mais. E, por exemplo, então uma paciente de 20 e poucos anos, vamos falar de preenchimento, por exemplo, né? Daqui a pouco a paciente não tem queixo, ou tem uma boca muito fininha, que naquele rosto não fica tão bonito. Tu pode fazer uma correção ali, né? Vamos aumentar um pouco o lábio. Ou tipo, uma região do nariz, não quer operar, faz uma pequena correção. Tu faz esses procedimentos nessa faixa etária, assim, de 20, 30 anos. 20, 30 anos mais corretivos, né? De coisas pontuais, assim. Entendi. Né? E daí eu diria, claro, tem gente que começa um pouco antes, mas em média, a partir dos 30, a gente já começa a pegar um pouco mais A mão, assim, né? de fazer mais coisas, assim, né? Porque eu acho que esse resultado, né, e de ter essa naturalidade é de fato isso, é tu começar a ficar fazendo pequenos ajustes, né? Lá, Exato. quando começou a surgir a primeira ruga que te incomodou, consulta com alguém que tem esse olhar, né? Que vai, já trabalha com isso, né? Com esse ajuste fino, digamos assim, né? Para que não fique aquela coisa muito marcada, né? Nos procedimentos, enfim. Para fazer uma pequena correção aí. Seria uma visita ao dermato para isso uma vez ao ano, uma vez Eu acho meses? o ideal, assim, como rotina, vamos supor, que nem, né, mulher que tem que ir na gineca uma vez por ano. Eu sempre falo que o ideal é uma vez por ano. Até para ajustar ali os cremes que vai usar, tratar uma acne que já esteja acontecendo, alguma mancha que, né, às vezes melasma começa cedo, né? Às vezes as meninas começam com pílula cedo, tomam sol, tem mais tendência genética, já começam a manchar. Então, tu já tem que começar a prevenir ali para aquilo não ficar... Então, uma vez por ano também para revisar nervos, né? Revisar a pele como um todo. Sim. O ideal seria uma vez por ano, com certeza. Isso é uma dúvida, porque eu faço mais ou menos isso, mas às vezes até menos, assim, né? Tá me incomodando alguma coisa, eu até vou antes. Eu até iria mais, tu sabe, é que eu sou fiel, ela é minha dermato. Mas tu não é uma menina de 20 anos, né? Então, uma menina assim... um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Daí eu diria que tem que ir de 6 em 6 meses, não pelo sabia. menos. Eu iria, se eu estivesse morando perto, eu não fosse obstetra, com certeza eu tava lá batendo ponto de 6 em 6 meses. Mas é um dos projetos, na verdade, que eu tô de conseguir essa regularidade, que eu sei que vai fazer diferença de fato no quê? Naquilo que eu gosto, que são resultados naturais, né? Sim. Porque a questão da autoestima, ela é fundamental para a saúde como algo global, como tu falaste. Então, você cuidar da tua pele, cuidar da tua estética,
Eu tive um outro capítulo aqui, um outro episódio que eu tive com uma outra profissional que trabalha um pouquinho diferente e trazendo um pouco disso, o quanto que isso é importante para a gente se sentir bem e ter os nossos relacionamentos, as nossas atividades normais com essa autoconfiança, né? Com essa força de que, olha, eu tenho vontade de sair para a rua sim, estou me gostando, né? Então tá tudo bem olhar para isso de um ponto de vista estético, ainda mais se for alguma coisa minimamente, né? Que vá mudar um pouquinho, que tu vai te sentir bem, mas que não vai ser algo que todo mundo vai notar, assim, né? Então isso é uma coisa que a gente fala muito. Nós estamos numa fase de muitos julgamentos, né? As pessoas julgam demais. Então, às vezes, trabalhar com estética, isso é futilidade, isso é bobagem, pra que isso? Porque a gente tem que lidar com o envelhecimento. Não vejo dessa forma, porque realmente muda, e eu vejo isso no consultório, assim, né? As pacientes vindo desanimadas, eu me olho no espelho, tô me achando feia. E daqui a pouco isso reflete na relação com o marido, na relação com o trabalho. Né? Existem muitos trabalhos que mostram, cientificamente comprovados. Por exemplo, a toxina botulínica, né? Tem muitos trabalhos que mostram que o jeito que tu te mostra a ruga aqui do bravo, por exemplo, né? Começa a marcar. Essa marca, quando fica fixa, ela transmite para a pessoa que vê uma sensação de brabeza, de cansaço, de seriedade, né? De uma pessoa difícil. Então, quando tu suaviza essas rugas que são muito profundas, tu fica mais aberto para as relações. As pessoas te enxergam de uma maneira melhor, entendeu? Na verdade, até essa questão da Organização Mundial de Saúde, né, que fala que, na verdade, a gente tem muito mais do que simplesmente ausência de doença, né? Então, sim, cuidar da autoestima e cuidar do que você vê em primeiro lugar, né? Do que você vê no espelho, que é a maneira como você se enxerga, é mais importante do que o outro, como o outro te vê. Para você se posicionar na tua vida, é isso, no trabalho e tudo. Então, eu levanto a bandeira super, porque sou mulher e tenho essa característica de ser vaidosa, tipo, de sempre, sou aquelas que se cuida mesmo. Então, e vejo isso no consultório, trabalho com mulheres, né? Então, vejo quanto isso impacta a questão do emagrecimento, a questão do envelhecimento em geral, né? E por que eu acho importante a gente falar sobre isso também? Porque tem essa questão da reposição hormonal, né? E eu queria muito trazer para os pacientes, porque ainda tem tabu, né, Karen? Eu trabalho muito focada com o tratamento das mulheres no climatério, com reposição hormonal, de uma forma extremamente segura, com validação científica. Então, aquela que pode, ela pode. E aí eu vou ofertar para elas opções. Aqui não pode, não pode. Por que não pode, né? Por A, B ou C. Mas a gente tem que entender que a falta do estrogênio, né, que é o hormônio principal feminino, ele vai impactar no envelhecimento da pele muito. Como que é isso para ti? Qual é a diferença, né, daquela mulher que chega para ti fazendo reposição hormonal e da que não pode, né, fazer ou da que não quer por algum tabu, algum medo, assim? Eu sempre questiono, né, as pacientes na primeira consulta, a partir de 40 anos, se já tá, porque, né, pode ter uma menopausa mais precoce, né, um climatério, eu sempre questiono a respeito da reposição hormonal, se faz, e muitas das vezes tem muitas dúvidas e tem medos, porque também tem muita vertente, né, tem que fazer, não tem que fazer, tem os que são contra, tem os que são a favor, né, muita informação na internet confusa sobre isso, então é um questionamento muito importante de todas as vezes. E eu falo, se tu tem condições, se tu não tem contraindicações, deveria repor com certeza, porque a gente sabe que tem reflexo na flacidez, na energia, na musculatura, em tudo, né? No osso. E na pele, principalmente, na né? pele. É fato que... No cabelo. Tudo, né? Tudo. Cabelo. Cabelo também. E de fato, assim, a questão do colágeno, né? Ele não vai ter uma resposta legal se essa mulher não tiver com o estrogênio dela ok, né? Então, o colágeno é o que deixa essa sensação, né? Esse turgor da pele e essa questão de hidratação, viço, exatamente. Então, aquela mulher que não faz repouso hormonal, ela vai ter uma dificuldade maior, sim, desse dermatologista trabalhar para trazer, né, essa melhora da pele. Então, por isso que esse episódio é muito focado nisso, é tentar trazer tudo que envolve, né, uma mulher, na verdade, que está entrando ali depois dos 40, 50, a gente sabe que a menopausa da mulher brasileira, na verdade, um dado aí de 2022, é que a menopausa na mulher brasileira, ela acontece em média aos 51 anos, tá? Mas, de fato, a partir dos 47, 46, assim, já pode
começar a apresentar, então, algumas alterações já de déficit, né? A gente já começa a modular. Você não precisa entrar na menopausa específica para começar a fazer reposição. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E isso vai repercutir em tudo, inclusive na pele. O que eu queria te trazer aqui também para falar sobre isso é porque acho que tu se encontra nessa faixa etária também, né? Sim. Tu já tá fazendo reposição, isso realmente é uma coisa que é realidade para ti? Sim, já faço reposição e às vezes também trago o meu exemplo como, né, de repor e tal. Sempre, essa conversa é uma conversa bem usual, assim, né, durante a consulta, porque isso vai influenciar no resultado dos meus tratamentos. Então, se a paciente não tem indicação, né, de fazer reposição por questão de, né, histórico de câncer na família, tem, né, outras tantas questões, né, risco de trombose, enfim. Eu sempre incentivo, se essa preocupação de manter esse envelhecimento um pouco mais lento, né, de repor. Com certeza. Sim. O importante a gente trazer aqui é que sempre que tu procurares, se tu, né, mulher agora, tá nessa fase e tem esses questionamentos sobre vou procurar uma dermato, quero mexer na minha pele, mas não vou fazer reposição hormonal, é interessante ter essa conexão também do gineco daquela paciente, né, com o dermato, para ter uma conversa, para ela tirar as dúvidas realmente, que vai impactar no tratamento também, e não esperar grandes resultados, né, de alguns procedimentos dermatológicos se ela não tiver fazendo, porque assim, honestamente, eu que trabalho com isso, tem muito pouca paciente que não pode fazer, né? Tem muito poucas pacientes. É a minoria, né? É a minoria. Então, a maioria das pacientes que não fazem, que é por tabu, é por medo, então a gente precisa desmistificar isso e mostrar para ela que ela pode fazer com segurança se ela tiver amparada por um profissional que realmente seja especializado nisso. E também procurar um outro profissional de outras áreas, né, que também saiba a importância disso e possa ajudá-la de fato a conquistar o objetivo que ela quer, seja em qual área, né, da vida dela que isso vai acontecer. E uma coisa que eu acho legal a gente falar também é que nessa fase as mulheres também têm alguns comportamentos diferentes, né? E tu fala, isso que tu fala sobre resultados naturais que só eu e você, eu adoro. Porque é isso, entendeu? Eu adorei. Quando eu vi isso lá no teu Instagram, eu falei, gente, viu por que eu sou paciente dela? Porque é isso, é uma coisa tão levinha que, tipo, só eu e tu sabemos o que eu fiz e tá tudo bem, porque é isso, a gente tem um pouco de medo do julgamento, né? Nossa, tu é tão nova, nossa, mas preencher fica feio. Ai, mas... E tem tanto... E a gente não precisa contar pra ninguém, só pra nossa dermato, né? Porque lá na ginecologia, eu sei segredos, assim, ó, né, que é só eu e ela que a gente sabe, na dermatos também. Mas se tu tem uma amiga, tem que contar pra amiga. Não pode fazer que nem todo mundo fazendo dieta. Daí tu só descobre no verão que tá todas as tuas amigas magras e não, as amigas de verdade, né? Amiga de verdade, inclusive amiga de verdade a gente manda pra gineco da gente, a gente manda pra dermato da gente, olha, tu gostou, foi a minha dermato que fez, né? Tu tá gostando, foi a minha gineco que fez. Porque é isso, é tentar, nós mulheres, a gente é uma comunidade, graças a Deus cada vez mais, eu acho que também a gente tá menos disputando pequenos espaços, que antes tinha muito mais essa coisa da rivalidade das mulheres, né? Então, graças a Deus ainda tem, mas tá um pouco menos assim. E eu acho isso muito legal, e tu fala uma outra coisa também que eu acho muito dessa fase, que eu amei, e fico pensando, o que será que eu vou fazer? Que tu fala que envelhecer e o climatério, na verdade, o climatério, que é essa fase ali perimenopausa, né, e pós-menopausa, que a menopausa é a última menstruação, né, da mulher. Tu fala da adolescência, da velhice, é isso? Eu adorei também, porque é algo que é uma frase que quer dizer muita coisa, né? Porque é uma fase que tu já tens muita maturidade, então tu já sabe o que tu quer. A maioria das vezes tu já tá estruturada, né? Profissionalmente, financeiramente, então tu pode literalmente, entre aspas, fazer o que tu quiser, né? E aí, isso também reflete lá sobre tratamentos, que elas chegam assim, agora eu vou fazer tratamento que eu sempre quis fazer, me conta. Com certeza, com certeza. Adolescência da velhice, na verdade quem começou isso foi a minha irmã, que é 5 anos mais velha que eu. Que legal. E veio com essa frase, numa época que ela tava com as amigas inventando viagem, inventando coisas. Vocês parecem umas adolescentes. Adorei. Inventando viagem sem marido, inventando não sei o que. E ela disse, sim, adolescência da velhice, a gente tem que aproveitar o último, tipo, não o último, né, mas aquela fase que a gente tá com toda a energia pra fazer as coisas que a gente não conseguiu fazer ainda, né?
e até aprontar alguma coisa, tipo inventar uma tatuagem, entendeu? Muito legal, muito legal. Que não fez quando era adolescente, mas que agora resolve fazer com 52 anos e assim Show, vai, né? Nunca é tarde, né? E Nunca é tarde para fazer as coisas que que tu tem vontade, exato. E até nesse sentido do envelhecimento, isso é o cruel, né, para a mulher, na realidade. Tem uma coisa meio difícil, né, no mundo feminino. Muito. Porque quando a gente tá madura, quando a gente tá sexualmente se entendendo melhor, às vezes, assim, nessa idade de 50 já tá, às vezes já casou, se separou, casou de novo. Achou a pessoa, né, porque às vezes tu casa, né, cedo. muito cedo, não tem tanta maturidade, né, e tá tudo encaixado. Judiaria, né? Tu começa a ficar sem libido, com a pele fácil, tipo assim, não, o teu externo não condiz com nada do interno, né? Verdade. Então, por isso que é muito legal, assim. Eu até brinco, às vezes, o paciente nunca fez botox. Eu até tenho isso um pouco como dermato na minha vida. Eu, quando comecei a trabalhar com estética, eu era nova. Era nova. Tu é ainda, né? Mas era bem mais nova. E eu mesmo tinha uma certa dificuldade, às vezes, de entender por que as mulheres queriam fazer tantas coisas, sabe? Ficavam tão incomodadas, assim. Eu, tipo, ficava pensando, será que quando eu tiver a idade delas, eu vou estar tão ansiosa, assim, né, com isso, de tão incomodada com o que está acontecendo nesse momento? E nada como a gente passar, né? Daí tu vê, não quero ficar com essa ruga. Não é? Claro que a gente não pode, isso é uma coisa bem importante, principalmente na naturalidade. Na realidade, a gente tem que gerenciar o envelhecimento, né? Essa é a frase bonita do momento, mas tem muito sentido. É que a gente tem que ter a nossa melhor versão naquela idade que a gente tá. Se tu tem 52 e quer ter rosto de 25, tu vai ficar frustrado. Também a gente tem que, né? Tem que ter maturidade para isso, né? Mas a gente pode estar, como a gente vê, não é só a mulher da TV, artista, qualquer um né, pode ter 50 com cara de 35, 40, está ótimo. E se sentir bem dentro daquilo que você está vendo. Eu sempre acho isso, né? E tem hoje várias maneiras de se fazer isso sem cirurgia, né? Sim. Assim, pela tua experiência que tu pega mulheres com mais idade ainda, a gente consegue levar sem cirurgia, né, estética, assim, enfim, da face, um bom tempo com injetáveis, com tecnologias. Na verdade, essa é a grande evolução, né, da dermato. Eu diria assim, há pouco tempo atrás, não, sei lá, 20 anos talvez, se fazia pouca coisa de procedimento estético, né, se fazia um botox, se fazia um preenchimento aqui no bigode chinês, e logo com 40 e poucos anos, né, quem tinha condições fazia cirurgia plástica, fazia lifting, né. Daí depois lá geralmente um lifting dura em média uns 10 anos, por aí, dependendo se a pessoa se cuida. Daí com 50 fazia de novo. Nossa. E isso tem os seus problemas de tanto também não ficar natural, né, de puxar uma pele que não tem qualidade. Então a tecnologia, a evolução dos procedimentos estéticos fizeram com que a gente adiasse isso para muito mais tarde. Existe até agora, não sei se tu reparaste, que até existe uma guerrinha de vaidades, assim, entre cirurgião plástico e dermato, alguns grupos, né, obviamente, dizendo que, que tem que fazer cirurgia plástica, que vai ser mais efetivo, do que ficar fazendo preenchedor, do que ficar fazendo bioestimulador. Não sei se você já reparou. Eu já reparei, mas eu sempre penso que menos é mais no sentido de intervenção, porque a gente sabe, eu como cirurgia também, a gente sabe que depois que você entra na pele, você vai ter sempre, né, a questão das retrações, do processo inflamatório subsequente, alguma coisa ali vai mudar. E o grande embate, assim, que eles entram é muito em relação aos bioestimuladores injetáveis, né? Porque bioestimulador injetável causa fibrose, daí a gente vai operar os pacientes que têm fibrose. Não tem nada que cause mais fibrose do que cirurgia, entendeu? Então, e a gente, dermato, sempre soube lidar com pacientes que foram operadas e fazer procedimento da mesma maneira. Então, claro, tudo tem seu lugar e seu momento, com certeza. Tem pessoas que vão passar e não precisar operar, tá? Depende do tipo do rosto, do tipo de flacidez. Tem outras que vão operar com 50, 40, assim, uma bléfaro no máximo, em geral, né? Mas, assim,
Eu, por exemplo, tenho 52 anos. Agora já comecei a pensar em alguma coisa de cirurgia, que ainda não consegui resolver com todas as coisas que eu faço. Sim. Mas porque também, né, a gente é mais detalhista, talvez, né? Ai, eu Mas ia com dizer. certeza a gente tem uns rompantes, não, mas acho que eu vou manter com. É que a gente está inserido no meio, né? No momento que você está inserido, você vê todas as possibilidades, então fica mais fácil. Mas para o leigo, né, e é essa a ideia, né? É sempre trazer uma informação de qualidade com profissionais incríveis, os quais eu confio, né? Porque eu sempre digo que eu gosto muito de trazer profissionais para o podcast, e que são pessoas que trabalham comigo, ou que me atendem, ou que são pessoas que eu já, né, enviei pacientes, já encaminhei pacientes, enfim. E tu és, né, uma destas que me cuida, e eu super acho importante a gente trazer essa informação aqui do quanto realmente, para a gente ter uma qualidade de pele madura, além de uma boa dermatologista, a gente ter esse cuidado da reposição hormonal, esse cuidado de procurar fazer uma modulação antes, né, de ficar zerada, porque tudo é mais difícil de corrigir se você deixa para o final, né? Dormir melhor, comer melhor, fazer exercício, né? Olha, gente, é o que eu falo em todos os podcasts, em todos os episódios, né? Eu sempre digo, não há milagre, né, cara? E a gente que é médico, a gente sabe que por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente traga o que tem de mais moderno, mais atual, a gente vai fazer a nossa parte e o paciente tem que fazer a dele, né? Sim. Então, tem essa questão também da pele, eu acho, agora com os emagrecimentos rápidos que temos, né, com a questão das canetas, né, dos medicamentos emagrecedores, que são ótimos, é um tratamento revolucionário, super apoio, mas quando é muito rápido, ele tem que entender que vai ficar, de repente, uma flacidez, né, cara? A gente tava a gente tem já estudos mostrando que a gente recomenda que faça bioestímulo de colágeno, seja com tecnologias injetáveis ou ambos, durante o processo de emagrecimento. Olha aí, que legal. Né? Até pode começar um pouquinho antes, né? Porque você já tem um pouco de flacidez. Sim. E ir fazendo à medida que vai perdendo o peso. Porque se tu deixa para perder tudo, né? Às vezes eu recebo muito essa pergunta no consultório. Eu primeiro espero emagrecer e começo a fazer, eu já começo a fazer agora. Não, vamos fazer agora. Porque daí tu vai, né? Aquela pele vai ficando mais solta e tu põe um bioestimulador para dar aquela coladinha. Porque a flacidez também, isso é as pessoas atribuem só a pele tá mais solta, né? Mas a flacidez também é a pele tá mais fininha, é a pele, né, tá com menos viço, porque tudo é o reflexo da falta de colágeno. Sim. Então tu vai repondo ali, fazendo. Hoje em dia, até assim, a dermatologia cresce numa maneira enlouquecedora até para nós, né? Acredito. Como nós, né? Eu, na minha área, não dou conta de tudo que tem para estudar, de tudo de novidade. Então, eu sempre digo que eu tenho vários grupos que eu estudo, e aí alguém lê um artigo novo e fala para o outro, que fala para o outro, porque é muita coisa. E eu acho isso, eu vejo isso, né, Karen, que cada vez mais a gente está caminhando para todos os tratamentos menos intervencionistas, né? Sim. Então, a gente está evoluindo para isso. Eu, dentro da fertilidade, cada vez mais eu estou conseguindo fazer meus pacientes engravidar sem ter que fertilizar, né? Cada vez mais a gente trata doenças graves sem ter que operar. E a mesma coisa com o emagrecimento, né? A gente sabe que a cirurgia bariátrica talvez vá acabar sendo até, né, não mais necessária. E ok, a gente vai se adaptando, o mundo é assim. Sim. Eu sempre digo, né, a gente tá... o mundo mudou, a nossa vida mudou, e como que os tratamentos não iriam mudar, né? Então a gente tem que correr junto com isso para poder ofertar o melhor para nossa paciente, né? Então eu queria agradecer muito a tua presença, né? Acho que a gente foi ótimo, passou o nosso recado do quanto é importante você aliar profissionais, né? E buscar tu, mulher, que tá aí nessa fase que tu acha que tu tá estranha, porque a primeira coisa do climatério é se estranhar, não se reconhecer, né? Isso pode acontecer aos 42, pode ser aos 47, pode ser aos 40. Em geral, é mais próximo aos 50. Procurar um profissional, né, um ginecologista a princípio, que vai olhar para isso, né, da maneira correta e realmente te ajudar para ver se você tem essa condição de fazer o tratamento hormonal, e aí você vai reportar isso para sua dermato. A dermato também, como eu estou falando que é legal procurar no começo, começou a sentir que a pele não tá legal, para ter resultados naturais, procura dermato, alia tudo isso. A mulher, então, no climatério, quando ela estiver na
reposição hormonal fazendo, ela vai ter resultados muito melhores, a dermato vai ficar bem feliz, que quando ela fizer os tratamentos, realmente vai ter uma resposta linda. Então, não deixa isso de lado, realmente te cuida da tua autoestima, cuidar da tua beleza, de como você se vê, é também saúde, né, Karen? Então, por isso que eu gosto muito de reforçar que tá tudo bem e deve sim cuidar da tua autoestima, e a gente tá aqui para isso, a Karen está aqui para isso. Karen, coloca aqui para nós o teu arroba. É Karen Borges, dermatologista do Instagram, mas eu queria dizer mais uma coisa, que mesmo aquela mulher que tenha 60 anos, Olha aí. que nunca fez nada, a gente tem muita coisa para fazer. Isso é uma coisa que também abriu um leque, assim, a gente consegue de uma forma um pouco mais lenta, mas aliando muitos protocolos, mesmo sem cirurgia, ter muitos resultados, né? Que maravilha. Então, vale a pena. Também não dá. Eu gosto de falar muito isso, porque às vezes as pacientes chegam, eu nunca fiz nada, será que eu vou conseguir agora, nesse momento? A gente consegue, a gente vê que as pacientes respondem, a gente vê que tem muita coisa que a gente pode oferecer ali para melhorar a sua qualidade de pele, e, consequentemente, a sua qualidade de vida, né? sua que é vida. O que a gente quer. Exatamente. Que a gente quer viver bem, seja o tempo que for, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui, mas viver bem, com saúde, e sim, a estética, o bem-estar e a autoestima fazem parte dessa saúde também. Sim. Então, continua me seguindo, vai ter muito mais assunto, muito mais legal aqui também, então é só seguir, é @doutora Melina Sarmento, @doutora Karen Borges, e eu te encontro no próximo episódio.